Bom, turma, hoje nós vamos falar sobre quadriláteros. Então, o próprio nome já diz quadri, lembra quatro, láteros, lado. Então, quadrilátero é um polígono de quatro lados. Um, dois, três, quatro lados, a gente vai ter um quadrilátero. E o que ele tem a mais? Além dos quatro lados, a cada encontro desses lados, você tem aqui uma quina, né? Essa quina a gente representa por esse ponto que a gente vai chamar de vértice, que a gente nomeia esses pontos com letra maiúscula e em sentido sempre anti-horário. Então, ele possui lados e possui vértice. Então aqui, ó, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. O lado 1 é representado pelo segmento, pela reta, que vai de A até B. O lado 2, a gente representa como vai de B até C, é o segmento de reta de B até C. 3, vai de C até D, a gente coloca C, D. 4, vai de A a D. Então, ele possui vértices, lados e também possui ângulos internos. Quem são os ângulos internos? Cada vértice determina um ângulo interno. Então a gente representa o ângulo A com acento circunflexo. A, o B do vértice B, o C e o D. Um acento circunflexo no vértice representa os ângulos que ele possui, ok? Esses são chamados de ângulos internos do quadrilátero. E o quadrilátero é o quadrilátero ABCD, né? Essa é a representação que a gente utiliza. Bom, o que mais a gente pode destacar, além do lado, além do vértice, além dos ângulos internos? Ele também vai possuir diagonais. O que são diagonais? É um segmento de reta que vai partir de um vértice ao outro vértice oposto. Vértice oposto, vértice oposto. A gente tem duas diagonais, então todo quadrilátero possui duas diagonais, né? Que vai pegar dos vértices que não são consecutivos, ou seja, vértices que são opostos. Então, esse segmento aqui de AC, que é o diagonais, a gente vai representar por AC e por BD. Então você tem lados, ângulos e diagonais. Bem como a gente tem aqui os vértices. Ok? Então, outra coisa que a gente precisa saber é que os quadriláteros, de acordo com a forma da figura, se tiver uma abertura nele, entre um lado, formar uma abertura entre dois lados, né? A gente vai ter o que a gente chama de quadrilátero côncavo. Então, o quadrilátero ele pode ser classificado como côncavo e convexo. Então, quadrilátero a gente vai determinar que é uma região de um plano determinada por quatro segmentos, de tal modo que um deles sempre encontre dois outros e não mais do que dois. Então isso também me faz definir que os quadriláteros eles podem ser côncavos ou convexos. Você tem aqui, por exemplo, esse quadrilátero. Ele é considerado um quadrilátero convexo. E um quadrilátero côncavo? A gente vai ter, ó, uma pequena abertura, né? Uma concavidade nele, né? Concavidade e abertura. E você pode ver que eles continuam tendo as mesmas características. A, B, C e D. A, B, C e D. Continuam possuindo as mesmas características.
Agora, o que é importante ressaltar, então, que a gente vai ter dentro desses quadriláteros? Qual a propriedade que a gente tem desses quadriláteros? O que a gente sabe que em todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos, quando você somar o ângulo A mais o ângulo B, mais o ângulo C, mais o ângulo D, essa soma tem que dar 360. Como que eu sei isso? Fácil. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, tem que dar quanto? 180 graus, ok? Tem que dar 180 graus. Se você olhar para cá, para um quadrilátero, a gente vai formar, ó, se você traçar só uma linha, você divide ele, você vai formar sempre dois triângulos. E como dois triângulos, você vai ter então o dobro da soma dos ângulos internos para cada triângulo. Então o dobro de 180 é 360. Por isso que a gente sabe que os quadriláteros, a soma dos ângulos internos são sempre quanto? 360. Os quadriláteros, eles vão receber duas denominações e cada denominação de um quadrilátero vai ter a sua subdenominação. Então a primeira que a gente vai ter é o trapézio. Qual a característica do trapézio? O trapézio são quadriláteros que têm dois lados paralelos e dois lados não paralelos, ou seja, só tem apenas dois lados que são paralelos. E esses lados que são paralelos vão ser chamados de base do trapézio. Então, essa é a característica que vai distinguir o trapézio, um quadrilátero sendo trapézio. Então, vamos dizer que aqui você tem dois lados que são paralelos. A gente indica o paralelismo da seguinte maneira. O que é o paralelismo? Por mais que são duas retas paralelas, por mais que você prolongue essas retas ao infinito, elas nunca vão se encontrar. Então, aqui, na geometria, a gente tem aqui a reta R e S. A gente diz que R é paralelo a S. Isso significa que, por mais que eu prolongue, elas nunca vão se encontrar. Então, acontece isso aqui no trapézio, né? Posso ter aqui duas retas que são paralelas. Ó. E aqui você tem para cá e para cá. Então, você pode ver que essas duas retas que eu fiz inicialmente, elas são paralelas. Porém, essas daqui não são paralelas. Se você prolongar, ó, isso aqui uma hora vai se encontrar. Então, por isso que a gente sabe que não é paralela. Agora, essa aqui, por mais que você prolongue, elas nunca vão se encontrar. Então, essa aqui é a definição de paralelismo. Então, vai ter dois lados que são paralelos e dois lados que não são paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse, mas esse não é paralelo a esse. Você vê que um lado é maior que o outro. Então, esse lado aqui maior, eu vou chamar ele de base maior. E esse lado menor vai ser a base menor. E outra coisa que o trapézio tem é a altura. O que é a altura de um trapézio? É a distância medida pela perpendicular de da base maior para a base menor. Então, eu também poderia traçar aqui dentro, sem problema, desde que forme uma perpendicular entre a base maior e a base menor. Essa altura, né, é a distância entre a base maior e a base menor. Feita essa ressalva, a gente precisa indicar, né? Aqui eu coloquei, mas a gente vai indicar isso aqui da seguinte maneira. Vamos trabalhar com os pontos para a gente se adaptar com a linguagem, que são os vértices A, B, C e D. Então, isso aqui é um paralelo. Se isso aqui é um paralelo, você tem o seguinte, que o segmento, que é o lado AD, ele é paralelo ao segmento BC. E a gente já viu que isso aqui é a base maior, Bzão. Isso aqui é a base menor, Bzinho. Ok? A gente pode representar. Então, base maior e base menor. E o que acontece? A gente pode afirmar também, se quiser, que AB não são paralelos.
a DC. Ok? Então essa é a primeira característica que a gente tem. Então, como a gente falou, é todo quadrilátero que tem apenas dois lados paralelos, que é denominado, que vai denominar, né, vai determinar que é um trapézio, onde a gente vai ter a base maior e a base menor, e a distância da base maior para a base menor é o que a gente chama de altura. E vai ter para cá. Você vai ter isso aqui e vai ter isso aqui. Isso aqui é um trapézio nitidamente escaleno, ok? Todos os lados aqui são desiguais, ó, né? Agora a gente está falando de medida. Embora seja paralelo, ele não tem a mesma medida que esse, e esse aqui não tem a mesma medida que esse. Trapézio escaleno. Então a gente tem aqui um trapézio escaleno. Mas a gente também pode ter um trapézio retângulo. No caso do trapézio retângulo, como é que ele seria? Você tem aqui, ó, e isso aqui, ó, forma uma perpendicular perfeitamente, né? E você tem aqui, ó, exatamente um ângulo reto. Ok? Ele forma um ângulo reto. Então aqui também a gente já sabe que é um ângulo reto. Quando isso aqui acontecer, que ele formar esse ângulo reto, esse trapézio vai ser um trapézio retângulo. Ok? Porque ele vai ter dois ângulos internos retos. E isso basta para ser chamado de trapézio retângulo. Ok? E a gente também pode ter o trapézio isósceles. O que é o trapézio isósceles? Ele ter dois lados congruentes. E essa medida tem o mesmo tamanho que essa. Essa medida tem o mesmo tamanho que essa. Quando isso acontece, esses trapézios são chamados de trapézio isósceles. O que isso significa? Significa que essas medidas são iguais. Tem dois lados com medidas iguais. Só que a gente não fala lado com medidas iguais. A gente fala que os lados são congruentes. Então a gente vai ver como é que a gente representa. Vamos lá. Esse lado AB, ele é igual, né? Tem a mesma medida que o BD, só que a gente diz que é congruente. Então a gente representa o seguinte: AB congruente a esse símbolo aqui, ó, congruente a DC. Isso significa que se eu conseguir arrastar esse lado AB daqui, ele vai encaixar perfeitamente, se a gente sobrepor, perfeitamente em cima do DC. É isso que significa ser congruente. Então, a gente tem essas classificações para o trapézio. Só que o que a gente vai chamar aqui a atenção, que são trapézios aqui para a gente especiais, né, que possuem algumas propriedades, e isso é interessante a gente colocar bem definido, é o trapézio retângulo e o trapézio isósceles. Então, o que vai acontecer aqui no trapézio retângulo? A gente já sabe que ele tem dois ângulos retos. A gente sabe que esse lado AB, ele é perpendicular às bases. Então, a base quem seria? A base seria AD e BC. Então, quando o trapézio é retângulo, o lado AB ele é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus perfeito. Já nos trapézios isósceles, que a gente acabou de ver, eles têm algumas propriedades importantes que a gente precisa averiguar. Qual é a propriedade importante que a gente tem dele? A primeira, que num trapézio isósceles, os ângulos da base são congruentes, ou seja, os ângulos da base são iguais. Quando o trapézio é isósceles, a gente pode dizer que esse ângulo que está aqui é congruente a esse ângulo que está aqui, é igual. Ou seja, o ângulo B
A gente pode até colocar aqui, ó. Outra característica. O ângulo B, por consequência dele ser isósceles, o ângulo B é congruente ao ângulo C. Da outra base também vale. Esse ângulo aqui, ó, A, e o ângulo D. Então você pode também afirmar que o ângulo A é congruente ao ângulo D, ok? Isso aqui pode ser uma afirmação que você pode fazer. Outra coisa que acontece é que as diagonais são congruentes. Então, se você traçar as diagonais, elas vão ser congruentes. Essa diagonal vai ser congruente a essa. Ou seja, a diagonal AC vai ser congruente, ou seja, vai ter a mesma medida que a BD, ok? Então, essas são as propriedades que a gente pode destacar de um trapézio isósceles. A área de um trapézio, em qualquer trapézio, seja ele isósceles, seja ele retângulo ou seja escaleno, a área de um trapézio sempre vai ser dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você tem esse trapézio aqui. O que você precisa saber para calcular a área dele? Precisa saber, vamos aqui, 2 metros e 4 metros. Precisa saber o tamanho da base menor, da base maior e a altura que ele tem. Vamos dizer que a altura que ele tem é de 3 metros. Então, pela fórmula que a gente acabou de ver, a área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ou seja, a área é base maior 4 mais 2 vezes 3 dividido por 2. A área vai ser 4 mais 2, 6. 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. 9 o quê? 9 metros quadrados. A medida de área é sempre em metros quadrados. Então agora a gente vai ver o paralelogramo. Então, o paralelogramo, o que é o paralelogramo? É um quadrilátero que tem os lados opostos paralelo 2 a 2. Você tem aqui esse lado e vai ser paralelo a esse lado aqui. E esse lado vai ser paralelo a esse aqui. Isso é um paralelogramo, né? Os lados opostos são paralelos. Então, eu vou representar aqui A, B, C e D. Lados opostos são paralelos. Então, isso significa que o lado AB é paralelo ao lado BC. E o lado AD é paralelo ao lado BC. E o lado AB vai ser paralelo ao lado CD. Quando isso aqui acontece, você tem dois lados opostos paralelos 2 a 2, isso configura um paralelogramo, ok? E aí o paralelogramo tem algumas propriedades interessantes que a gente precisa destacar também. Então, em todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. O que vem a ser isso? Ângulos opostos. O ângulo A é oposto ao ângulo C. Então, a gente pode afirmar que o ângulo A, se isso é um paralelogramo, o ângulo A é congruente ao ângulo C. A mesma coisa vai acontecer aqui com esses ângulos que são opostos. Então, a gente pode destacar que o ângulo D é oposto ao ângulo B. Ou seja, o ângulo D é congruente ao ângulo B. Outra propriedade que a gente pode ter é que em todo paralelogramo, qualquer diagonal divide em dois triângulos congruentes. Então, se você traçar uma diagonal aqui, ó, esse triângulo 1
vai ser congruente a esse triângulo 2, né? O triângulo, você vai fazer essa divisão e você vai ter um triângulo ABD. Esse triângulo ABD vai ser congruente ao triângulo BCD. Então essa propriedade diz que quando você traça uma diagonal, ele vai dividir o paralelogramo em dois triângulos que são congruentes. Ok? Isso também nos ajuda a reforçar a ideia de que em qualquer paralelogramo os dois lados opostos são congruentes. Em todo paralelogramo as diagonais se cortam mutuamente no meio. Então quando você traça aqui as duas diagonais, aqui ó, elas vão se cortar mutuamente no meio. Então quando a gente diz que se cortam mutuamente no meio, significa que a distância de B para O é a mesma distância aqui de O para D, ou seja, esse tamanho aqui ó, é igual, está cortado no meio. Aqui também está cortado no meio. Então, outra característica que você tem é que a distância de AO é a mesma da distância de quem? De O até C. E essas distâncias, a gente vai dizer que são congruentes. E a gente pode dizer que essa congruência, na verdade, elas representam a metade da distância total, que seria a distância total de A para C. A para C. Elas seriam a metade da distância do segmento de A para C. A mesma coisa você pode dizer que BO, segmento BO, é congruente ao segmento OD, que também vai ser a metade do total. Qual era a distância total? A distância total era de B para D. Então, isso aqui vai ser a metade de BD. Ok? Então, essa é a aplicação geral em todo e qualquer paralelogramo. Então, a gente pode recapitular que todo quadrilátero cujos lados opostos são congruentes é um paralelogramo. E que todo quadrilátero cujos ângulos opostos são congruentes é um paralelogramo. E todo quadrilátero cujas diagonais se cortam mutuamente ao meio é um paralelogramo. De um modo geral, todo quadrilátero que tem dois lados opostos congruentes e paralelo é um paralelogramo. Bom, mas os paralelogramos, eles podem receber algumas classificações. Então, vamos lá. Um paralelogramo, ele pode ser chamado de retângulo. O retângulo é um paralelogramo. O losango, ou também chamado de rombo, também é um paralelogramo. E o quadrado também é um paralelogramo. Vamos ver cada um deles. Então, o primeiro que a gente vai ver é o retângulo. O que caracteriza um paralelogramo ser um retângulo? Então, um retângulo são paralelogramos cujos ângulos têm todos a mesma medida. Então, para ser um retângulo, todos os ângulos precisam possuir a mesma medida. Os lados congruentes 2 a 2. Isso aqui a gente precisa destacar. Então, ó, se você observar, todos os ângulos são retos. Eu vou colocar até aqui para a gente nomear, utilizar nomeando A, B, C e D. Então, ó, o ângulo A é congruente ao ângulo B, que por sua vez é congruente ao ângulo C, que por sua vez é congruente ao ângulo D, e todos medem quanto? 90 graus, um ângulo reto. Ok? Então a gente tem essa ideia. E o que mais a gente sabe do retângulo? Eles têm lados paralelos 2 a 2, é óbvio. Então esse lado aqui é paralelo a esse. Então a gente pode informar que AD é paralelo a BC e que AB é paralelo a DC. Ok? Isso caracteriza um retângulo. Então a gente está caracterizando um retângulo por essa característica. Então a gente pode já
denominar que um retângulo, os lados opostos são congruentes, os ângulos opostos são congruentes e as diagonais cortam-se mutuamente no meio, como acontece em qualquer paralelogramo. Agora, em todo retângulo, a medida das diagonais são iguais. Isso é importante a gente denotar. Então, essa diagonal vai ter a medida igual a essa aqui também, como a gente já sabe. Então, o que a gente mais precisa saber do retângulo? A área de um retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo? A área de qualquer paralelogramo é base vezes altura. Só que geralmente a gente utiliza o retângulo, a gente utiliza, na verdade, como comprimento e largura. Só que comprimento, largura e base altura é a mesma coisa. Você observa que você vai ter o seguinte: aqui vai ser a base, isso aqui, o outro lado vai ser a própria altura, ou a gente pode chamar de comprimento e largura. É a mesma coisa. A área sempre vai ser base vezes altura, ou, se preferir, comprimento vezes largura, que dá no mesmo. Vamos pegar um exemplo. Você tem aqui um retângulo, 3 metros e 4 metros. Como é que eu calculo a área, essa região ocupada por ele aqui? É só você fazer 3 vezes 4. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 o quê? Metros quadrados. Lembra que aqui quando você está fazendo é 3 metros vezes 4 metros. 3 vezes 4, 12. As dimensões também se multiplicam. M vezes M, M ao quadrado. Por isso que quando a gente fala de área, é sempre metro quadrado. Ok. Agora a gente vai para a segunda classificação de um paralelogramo. A gente tem o losango. O que é o losango? O losango são paralelogramos cujos lados têm todos a mesma medida. A, B, C e D. Então, qual é a característica? São paralelogramos cujos lados têm todos a mesma medida. Então, esse lado tem a mesma medida que esse, tem a mesma medida que esse e tem a mesma medida que esse. Então, a gente pode dizer que AB é congruente a BC, que é congruente a CD, que é congruente a DA. Então, isso classifica um losango ou rombo. Ele também é chamado de rombo, tá? Se você ver losango ou rombo, é a mesma figura. Isso é paralelogramos que têm os 4 lados congruentes. E além das propriedades gerais que, claro, tem todo o paralelogramo, ele também apresenta características das suas diagonais que são perpendiculares entre si, que estão cortando em bissetrizes os ângulos de um losango. Ele vai ser cortado por diagonais. E aqui você pode ver que você vai ter uma diagonal maior e uma diagonal menor. Ok? E essas diagonais são chamadas de bissetriz do ângulo. Por que é bissetriz? Uma bissetriz é uma reta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes. O que isso significa em termos práticos? Esse ângulo aqui está sendo dividido em dois ângulos congruentes. Esse ângulo daqui vai ter a mesma medida que esse. Isso é uma bissetriz, ou seja, esse ângulo aqui foi dividido pela metade. Cada pedacinho desse, isso aqui significa que quando você traça a bissetriz, cada ângulozinho desse aqui vai ser a metade do ângulo A. É isso que está dizendo. Aqui vai ser a metade do ângulo C. Cada segmento desse é metade do ângulo C. Isso que significa bissetriz. O mesmo ocorre para esses ângulos aqui. Cada pedacinho desse aqui vai ser a metade do ângulo D. Quando você fala que esse segmento é bissetriz, significa que ele está dividindo um ângulo em ângulos congruentes. A mesma coisa vai acontecer aqui. B vai ser a metade e aqui vai ser a metade do ângulo B. Então a gente entendeu o que é bissetriz e mais.
e que a gente mais sabe dessas diagonais é que essas diagonais também elas vão se encontrar e vão formar uma perpendicularidade entre elas. Então todos aqui são 90 graus. Aonde elas se encontram são perpendiculares. E como a gente falou, aqui você tem uma diagonal menor e aqui você vai ter uma diagonal maior. E aí a gente vai calcular a área. Para calcular a área de um losango, a área de um losango é dado por diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Vamos pegar um exemplo para aplicação, né, para não ficar só nesse conceito. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, por exemplo, um losango. Vamos dizer que eu tenho aqui. E eu sei que isso aqui mede 3 metros. E esse aqui mede 2 metros. Então, se eu quero calcular a área, a região que ele ocupa, vai ser dado pelo diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, aqui você tem 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, aqui seria 3 metros quadrados, seria a área dele. E, por fim, a gente tem o último, que é o quadrado. Então, o quadrado é um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes e também os 4 ângulos congruentes. Então, agora os 4 lados são congruentes. No retângulo, só 2 lados eram congruentes 2 a 2. Agora não, todos são congruentes. Então, a gente tem a seguinte característica para ele. Vamos desenhar um quadrado aqui. Bom, aqui está um quadrado. E o que a gente sabe desse quadrado? É que todos os ângulos aqui, como no retângulo, são retos. Agora com a diferença de que todos os lados são iguais. Ou todos os lados são congruentes. Ó. Todos eles. Então, A, B, aliás, A, B, C e D. A gente pode afirmar que no quadrado o segmento AB é congruente ao segmento BC, que por sua vez é congruente ao segmento CD, que por sua vez é congruente ao segmento DA ou AD, tanto faz. E a gente também, como a gente sabe, que o ângulo é congruente ao ângulo B, que é congruente ao ângulo C, que é congruente ao ângulo D, e que eles são igual a 90 graus, que é um ângulo reto. Então essa é a característica que a gente tem do quadrado. O que a gente também sabe do quadrado? Ele vai seguir a mesma característica que a gente obteve do retângulo. Quando você traça a diagonal também vai ser uma bissetriz em relação ao ângulo em cada um dos vértices. Então você também vai ter aqui uma bissetriz, ó. Vai dividir os dois ângulos em partes iguais e também vai se encontrar no centro, determinando o ponto médio. Então não vou reproduzir isso aqui, vai ser a mesma coisa que a gente viu. O que o quadrado e o retângulo eles têm em comum? Né? Os lados opostos são congruentes, os ângulos opostos são congruentes e as diagonais cortam-se mutuamente ao meio. E também as diagonais elas repartem cada ângulo do vértice em ângulos iguais, ou seja, as diagonais são bissetris dos ângulos dos vértices, ok? Então essa é a característica. Então a gente observa que a gente pode chegar à seguinte conclusão. A gente pode observar que o quadrado é um retângulo, pois possui ângulos de mesma medida, que são retos, e também é também losango, pois possuem lados de mesma medida. Ou seja, com isso a gente consegue concluir que o que um losango tem em comum com o retângulo é o quadrado. Se a gente fosse usar isso em linguagem de conjunto,
a gente teria o seguinte. A gente teria aqui o losango e teríamos aqui o retângulo. E quem é comum aos dois? O quadrado. O quadrado possui as mesmas características do losango e as mesmas características do retângulo, né? De modo que a gente poderia até dizer, e todos eles, claro, lembrando que todos eles são paralelogramos. A gente não pode esquecer disso, ok? Agora, o que ficou faltando? A área de um quadrado. Como é que calcular a área de um quadrado? Da mesma maneira que se calcula a área de um retângulo. Sendo que a diferença, como os lados são iguais, né, a gente vai ter aqui lado e lado, que a gente chama de base e altura, a gente vai ter que a área é L vezes L, ou seja, a área vai ser L ao quadrado. Então vamos pegar como exemplo. Se eu faço aqui um quadrado, eu não preciso, se eu estou dizendo que ele aqui é um quadrado, e eu fizer 3 metros, eu não preciso ficar escrevendo que os outros lados são 3 metros. Como eu já sei que são iguais, todos os lados, para calcular a área é só fazer 3 ao quadrado, e eu já sei que isso aqui vai dar 9. Então, essa área coberta por ele, nessa região, seria de quanto? De 9 metros quadrados. Então, feitas as explicações, vai ser passado um exercício com a teoria e com a prática de aplicações, e aí na próxima aula a gente faz a correção, ok?